Olá, nós do jornal O Regional temos a grata satisfação e a honra de poder conversar com uma jovem de 21 anos, quase que aumenta a idade dela, 21 anos, 3.583 votos, a vereadora mais votada da história, a vereadora mulher, porque agora a gente não sabe o que é vereadora, essas coisas, então é a vereadora mulher mais votada da história de Praia Grande e a mais jovem. E além disso, ela é a quarta mais votada de todos da Câmara dos Vereadores aqui da cidade. Estamos falando da Eduarda Campopiano, nossa colega, trabalhou na Rádio Jovem Pan, e temos esse prazer de bater um papo com ela. Tudo bem, Eduarda? Tudo ótimo, amigo. O prazer é meu de estar conseguindo falar com você. Vai ser muito bom trazer um pouco da visão de dentro, de como é esse mandato, das nossas ações, de como está o gabinete, Sim. de tudo que a gente está se empenhando para fazer. Eu tenho percebido que realmente você é uma... Me permita chamá-la de você, que você é muito mais jovem. Claro! Tem dado para ser minha neta, talvez. Eu tenho percebido muito, eu tenho acompanhado muito o seu mandato. Eu estou, inclusive, muito feliz com isso. Eu acompanho política há mais de 50 anos e sei como que é que funciona a política. E você é uma dessas políticas que saltam aos olhos. Não só pela sua beleza, evidentemente, mas como pela sua capacidade, tanto gerencial, de fazer as coisas que você está fazendo. E eu estou prestando muita atenção, principalmente naquele assunto, quando você falou sobre os professores aqui Sim. de Praia Grande. Você pode explicar para o nosso público com relação a isso? Que, para mim, ficou meio confuso, eu não entendi muito bem. Eu tentei falar com o advogado do caso, que está cuidando disso, mas eu acabei não entendendo nada. Vamos lá, sem juridiquês. Sem juridiquês. Porque juridiquês é um porre. Vamos lá. Nada. Basicamente o que acontece? Você tem o concurso, Você tem o processo seletivo. Nesse processo seletivo, centenas de professores participam. Sim. Nós tivemos os primeiros 230 colocados. Esses primeiros 230 foram chamados para um cargo temporário. Tá. Geralmente o acordo é de 1 ano, podendo ser prolongado para mais 1 ano quando o primeiro acabar. Tá. Muitos professores, quando começou a dar o primeiro ano dos que foram chamados primeiros, os contratos começaram a ser encerrados, e muitos outros professores tiveram contratos encerrados com menos de 1 ano de prestação de serviço. E o que acontece? Quando você vai começar a chamar os professores de novo, Sim. você tem que retomar a ordem do edital. Do primeiro colocado ao último colocado, Sim. certo? Você tá é outra convocação. Perfeitamente. A ordem está ali. Tá. E o que foi feito? Como aqueles 230 já tinham sido convocados antes, eles exoneraram eles e começaram a convocar a partir do 231. Ou seja, o primeiro colocado, o professor com a melhor pontuação, está desempregado, enquanto o do 131º professor está recebendo proposta. Absurdo, né? Então, eles não estão seguindo a ordem do edital, que é o que a lei exige que seja feito, você segue sempre a ordem do edital, até porque foram eles que revogaram o contrato, eles estão convocando novamente outra convocação, tem que seguir a regra. Talvez eles convocassem menos professores, talvez convocassem mais, ao invés de 230, convocassem 300, tem que ver como está a demanda da sala de aula no momento. Mas a ordem, a posição dos colocados tem que ser sempre seguida, e não está sendo seguida. Esse que é o problema. E o que é que você está fazendo sobre isso? O que já está acontecendo com relação a isso? Os vereadores podem entrar com requerimentos para pedir que o Poder Executivo mude e siga o entendimento da lei de fato, mas na prática isso deixa a gente com aquela sensação de impotência, sabe? De, nossa, é só isso que eu posso fazer? Mas graças a Deus aqui na Praia Grande, o presidente do PL, o doutor Lissandro, presidente do meu partido, Sim. ele protocolou um mandado de segurança representando 60 desses professores. E o mandado de segurança acaba sendo muito mais efetivo do que um requerimento isolado de um vereador. Então eu quero deixar aqui também o agradecimento ao presidente do nosso partido por tomar frente nesse caso. Muito bem. Nós também achamos que o doutor Lissandro deva fazer um trabalho excelente, porque isso, senão não vai adiantar. Se deixar na política, não vai andar. Não vai andar. Vai ficar para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e não vai andar. Na justiça é muito mais rápido. Sim. Outra coisa que eu queria abordar com você falou muito das passagens de ônibus agora que foram aumentadas. Sim.
que você pode falar para o nosso... Então, tecnicamente, as passagens, o público vai pagar 5,25. 5,25 nas passagens. 5,25. É um aumento de 4,85, se não me engano, para 5,25. Tá. São 45 centavos de aumento. 45 centavos. Foi para 5,25. Tá. E é um aumento grande, se você pegar aqui, tem gente que pega 3, 4 ônibus por dia, coloca isso no final do mês para você ver quanto que dá para uma pessoa. E mesmo que não fosse um aumento muito grande, não tem que aumentar. Por que não tem que aumentar? Porque aqui na cidade quem faz esse transporte é a Piracicabana. Tá, tem isenções? Já tem as isenções. Qual que é o sentido de uma isenção? Por que existe uma isenção? Vamos lá, pega o capitalismo. Como o capitalismo funciona? Por que a gente é contra o imposto? Isso. Porque quanto mais imposto você coloca em cima de uma empresa, ela tem que pagar esse imposto. Isso. Ela vai ter que tirar o dinheiro para pagar esse imposto de algum lugar, portanto, ela encarece o serviço ou o produto. Exatamente. E quem paga o pato somos nós. O comprador. Exatamente. O usuário do ônibus. Exatamente. Se você está isentando a empresa de pagar o imposto, ela está tendo um gasto a menos. Se ela está tendo um gasto a menos, ela não tem nada que ela tenha que repassar para o cliente. O gasto a menos ela deve reverter para quem usa. Exatamente. Essa é a razão. Talvez até baratear a passagem, já que agora a gente está isento de imposto. Além da isenção do imposto, tem um subsídio de mais de 17 milhões e meio que podem ser aplicados para essa empresa. Tá. Então, tem muitos motivos para que essa empresa não encareça a passagem. A gente já fez um requerimento também para pedir para eles se explicarem o que justifica esse aumento. Por que isso está acontecendo? Qual que é a justificativa que eles dão? Se você já tem a isenção do imposto, mais o subsídio para ajudar a minimizar os custos, o possível prejuízo dessa empresa, por que está aumentando o preço? Porque, na verdade, 5,25 é o que a população vai pagar. Porque o aumento, de fato, é de 7,25. 7, eu estou vendo aqui, 7,25. Fixa a taxa de transporte coletivo, 7,25. Nossa, exatamente. Que absurdo. A empresa vai receber 7,25. O usuário vai pagar 5,25. Os outros foram subsidiados pela prefeitura. Exatamente. E a isenção? E os 17 milhões e meio? Pois é, a gente quer entender como é que vai ficar essa situação agora. No requerimento, a gente pediu para ver quanto que foi pago de subsídio por mês nos últimos 12 meses para a empresa, para a gente ver quanto que deu no ano, para a gente ver se existe algo que justifique esse aumento, porque, a princípio, olhando assim, a gente não consegue ver nada que justifique. Tá bom. Vamos lá, esse assunto é muito importante, mas vai dar ainda mais... Muita linha na pipa. Vai se desenrolar muito isso ainda. Vai ficar um novelo isso aqui. O Jornal Regional ontem trouxe uma... Na verdade, é hoje, sexta-feira, mas a gente já faz ele no dia anterior para valer a partir de hoje. Trouxe uma matéria com relação às pessoas que estão nas secretarias, que são parentes do prefeito. E aí a gente viu lá a súmula 13 do STF e tantas outras leis que a gente procurou estudar bastante com relação ao nepotismo. Eu queria saber o que você acha disso. Tem sido um tema que está em alta desde o início do ano, porque nós temos 3 pessoas da família do prefeito, né? Nós temos o genro, a sobrinha e agora o neto também. Sim. Foi aberta uma secretaria e o primeiro secretário dessa secretaria nova já está sendo cotado para ser o neto do prefeito. Que eu saiba, isso ainda não está oficializado, mas é a promessa que está sendo feita, de que será o neto do prefeito. É de se causar estranheza, porque não é uma pessoa só... São 3 pessoas. São 3 pessoas, inclusive se a gente parar para olhar currículos delas, algumas coisas a gente até pensa que, mas será que essa pessoa realmente é capacitada para estar nesse cargo? Porque até então, se é uma pessoa capacitada, eles podem usar isso como muleta para justificar a escolha. Mas até o nível de capacidade, às vezes, pode vir a ser colocado em xeque. Então, a gente vai tentar acompanhar como está isso. Tem coisas que podem ser feitas para a gente tentar reverter, se de fato, por exemplo, o neto dele for nomeado, porque é estranho, né? A gente tem secretários bons, eu quero ressaltar, inclusive, o secretário do Meio Ambiente, o Valdir. O Valdir tem um currículo excepcional. Eu conheço bastante o secretário. O Valdir é ótimo, ele tem me ajudado bastante, ele tem um currículo excepcional, ele trabalhou no governo federal, no Ministério do Ricardo Salles. Então, ele tem um bom currículo, ele é um desses secretários que a gente olha e a gente pensa, ainda bem que ele está lá. E ele sequer fez campanha junto com o Mourão e etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que estão ali, que são da família dele e que
todo cidadão acaba se questionando, será que não está ali apenas por ser da família dele? Então, aí a gente tropeça em algumas coisas, como por exemplo, eu ouvi dizer que, olha, o rapaz não precisa de salário, ele vai trabalhar gratuitamente para o município, porque esse gratuitamente, ele é muito relativo. Sim. Muito relativo. Sim. O ganho político, que é o grande problema, porque essa perpetuação no poder, esse coronelismo que existe aqui na cidade, está na hora de ter um ponto final nisso. Exatamente, porque se é legal ou ilegal, isso cabe à justiça decidir. Mas moral não. Mas moral não é. Não é. Com certeza. A moralidade aí passou longe disso. Passou muito longe. Eu estou vendo aqui sobre uma coisa importante que vocês estão que está fazendo com relação a sua advogada até falou para mim com relação às licitações, que agora parece que o governo federal é isso, lançou um programa. Sim, o que acontece? Aqui na cidade a gente tem uma circunstância em que, devido às licitações e tudo mais, a gente acaba que a gente sempre vê as mesmas empresas fazendo serviços. E aí tem diversas outras empresas que fazem serviços tão bons quanto, às vezes até por preços melhores, e essas empresas acabam não sendo contempladas pela administração pública, pelas licitações e etc. Então a gente pensou numa forma de contornar isso, porque acaba que fica uma coisa monopolizada. Isso. E monopólio não é bom para ninguém, na maioria dos casos. Não. Então, se você tem outras opções, por que não tentar outras empresas, dar a chance de outras empresas que às vezes são até mais baratas, de fornecer um serviço que vai ser igualmente bom, talvez até melhor. Pensando nisso, recentemente o governo federal, embora o nosso gabinete não seja muito simpatizante do governo federal, nem um pouco simpatizante do governo federal, mas essa medida é boa. Nem tudo é 100% ruim, pode ser só 99% ruim. Pode. E nesse caso a gente achou 1% bom, que é o Contrata Mais Brasil. O Contrata Mais Brasil é um projeto do governo federal para que os MEIs possam participar das licitações. A gente fez esse requerimento, a gente enviou para o secretário, a gente mandou para o Cássio, para perguntar se esse projeto vai ser implementado aqui no município, porque o ideal é que sim, que seja implementado aqui, porque basicamente o que esse projeto permite? Permite que tem alguém precisando ali de uma prestação de serviço. É algo que é um pouco menor, não precisa ser uma empresa gigantesca para fazer. Por exemplo, sei lá, um fornecimento de água para alguma coisa, algum evento mediano, algum evento pequeno, mas você tem um fornecedor, que ele é MEI. Por que você não faz a licitação com esse rapaz? Você gira o mercado, você quebra o monopólio, você traz novas oportunidades para as pessoas. Perfeitamente. Então a gente quer trazer isso para a cidade também. Muito bom, importante. Gostaríamos de que você falasse, sem ficar perguntando, porque fica enfadonho isso, tudo aquilo que você pretende fazer durante o seu mandato. Lógico que nós, se assim você quiser, e nos permitirmos essa honra, a gente vai ter mais entrevistas com você durante esse mandato. Com certeza. Porque nós também somos afeitos à mesma linha ideológica que você. Sim, com certeza. A gente vai ter várias oportunidades. Mas o meu mandato, muito se fala sobre oposição. Né? Inclusive teve até uma matéria na Tribuna falando de que eu sou vereadora de oposição e tudo mais, e eu sou uma vereadora de oposição. Sim. Só que depende do que você considera oposição, porque existem pessoas, e a gente vê isso acontecer em todas as esferas, na vereança, entre deputados estaduais, deputados federais, senadores, em todo lugar, você vê a pessoa que existe para fazer oposição apenas. Ela vai estar lá, oposição por oposição. Ela está lá, ela vai xingar, ela vai falar um monte de coisa, ela vai fazer tudo o que ela tiver que fazer para tentar manchar a reputação de quem ela está se opondo. Sim. E você tem a oposição eficiente, que é a oposição que vai olhar e vai pensar, isso aqui é ruim para a população. Vide aumento de passagem de ônibus e tudo isso que está sendo discutido. Isso aqui é ruim para a população. A gente vai driblar isso porque isso é prejudicial por causa desse motivo, desse motivo, desse motivo, desse motivo. E a gente vai propor isso, isso, isso e isso como resolução no lugar. Perfeitamente. É uma resolução eficiente, e é uma oposição eficiente e é uma oposição consciente.
Não é uma oposição só porque eu não fui com a cara dele, deixa eu contradizer tudo que ele está falando. Tá. Se eventualmente chegar alguma proposta que seja benéfica, se eventualmente algo for feito e que seja bom para a população, como é o caso do próprio secretário do Meio Ambiente que foi nomeado, um bom secretário, eu vou ser a primeira a elogiar. Eu acho o secretário também da Saúde, que é um enfermeiro de Eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. É muito bom, viu? Eu acho que eu conheci ele. Eu acho que eu estive com ele no dia da posse. O meu noivo me levou para almoçar e eu esbarrei numa mesa que tinha alguns secretários no restaurante. Eu acho que um deles era de saúde. Mas eu não tive a oportunidade de me reunir com ele, por exemplo. Agora, a secretária de Educação, por exemplo, é uma secretária que o próprio presidente da Câmara já disse: não tem o costume de querer receber vereadores. Então. A gente já começou o mandato há mais de um mês e ela não quis receber o nosso presidente até hoje. Não é possível. Entendeu? Então, não tem como. Nada é completamente bom e nada é completamente ruim. Algumas coisas são piores do que as outras. Sim. O que tiver de ruim, eu não vou me calar porque eu sou da base do governo, eu tenho que fingir que eu não estou vendo, eu tenho que dar um jeito de passar pano. Não, graças a Deus. O que tiver de ruim, eu vou me opor e eu vou propor alternativas eficientes. Isso é importante. Entendeu? Mas o que tiver de bom, ok, beleza, isso aqui tá bom. Parabéns, prefeito, vamos aprovar. É isso aí. Isso tá eu estou muito feliz, eu vou te fazer uma pergunta. Você estudou política com tão pouca idade ou isso é dom já que você tem? É que é difícil falar de dom, porque tudo a gente aprende, né? Eu sempre fui muito combativa, eu sempre fui muito briguenta. Então, desde que eu era bem novinha, meus professores falavam pra mim que, nossa, porque você devia ser advogada. Sempre que a pessoa briga muito, todo mundo fala que a gente deve ser advogado, né? Eu sempre gostei muito das aulas de debate que eu tinha na escola. Eu adorava a aula de sociologia, por exemplo. Isso. Eu adorava a aula de história. Então, depois de um tempo eu saí da escola e eu nunca tive muito interesse em fazer faculdade, não. Mas eu sempre gostei muito de ler. Então eu comecei a ler diversos livros sobre sociologia, sobre política, sobre filosofia. E eu tenho a minha vertente política, eu sou uma mulher de direita, eu sou uma mulher conservadora, então eu consumo muito conteúdo direcionado a isso. Depois de um tempo eu entrei para a faculdade de ciência política, devido à campanha. Eu tranquei a faculdade para poder me dedicar completamente à campanha e agora a gente ainda está pegando o ritmo do mandato. Não tem como eu retornar esse curso agora. Mas assim que a gente já tiver estabelecido, que a gente já tiver pegado o ritmo e tudo mais, eu vou retomar esse curso. Eu fiz 1 ano de curso, se eu não me engano, são 3 anos a faculdade de ciência política, mas eu sou bastante autodidata com relação a isso. Eu sempre fui atrás do meu estudo, da informação que eu queria consumir, e como eu sou muito comunicativa, isso também facilita as coisas para mim. Sensacional. Então a gente vai deixar para uma nova oportunidade quando tivermos um outro evento no qual você estará obviamente envolvida, e se você nos der o prazer, a gente volta aqui para fazer uma nova entrevista. Com certeza, tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa querida Duda, aqui de Praia Grande. Um abraço.